Sou totalmente teu. Fui contemplado em Deus com você, Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo nesse lugar, Pai. Assume o Teu trono, Senhor, que é montado neste altar. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nós temos prazer. O nosso prazer é te adorar, é te entregar ações de graças. E nós, Senhor, estamos aqui hoje para isso, para te dizer que Tu és santo, Tu és o nosso general, aquele que nunca perdeu nenhuma batalha. Que o Senhor esteja, Senhor, neste lugar, falando aos corações, ministrando, Senhor, cada pessoa que chegou até aqui. Que o Senhor use o nosso pregador, a nossa pregadora nesse dia de hoje, para que toda palavra lançada caia nos corações férteis e que essas sementes sejam germinadas e darão o seu fruto no tempo apropriado. Senhor, nós cremos que Tu és onipresente, e o mesmo Deus que está lá com aqueles homens no encontro de homens está aqui neste lugar. O mesmo Deus que está transformando 80 homens naquele lugar está transformando todos os corações e todas as mentes das pessoas que estão aqui, Senhor. O nosso coração é só alegria, é só gratidão por esse dia tão especial que o Senhor preparou para nós. Te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida dos nossos pastores e na vida dessa igreja. Amém. Esse domingo está sendo um domingo muito especial para a nossa igreja, porque os homens da nossa igreja e outros homens que foram pescados por Jesus estão passando de um fim de semana com Deus para homens. Glória a Deus por isso. E lá estão 80 homens. E hoje cedo eu comecei a receber algumas mensagens de algumas esposas apaixonadas, me pedindo a bênção para não vir ao culto de manhã, ficar com os filhos, porque elas me pediram a bênção para preparar a casa para a volta do marido. E óbvio que eu abençoei. E eu quero convidar vocês a viverem um milagre aqui comigo. Fiquem em pé, igreja. Vocês estão olhando aqui essa quantidade de geração pequeninos? Agora olha para trás, olha para a igreja. Tem mais criança do que adulto. E glória a Deus por isso. Porque quando o Senhor entregou o nome dessa igreja, Igreja Gerações, Ele disse que o diamante dessa igreja são vocês, crianças. Porque o próprio Deus vai levantar essas crianças como os futuros profetas do grande avivamento desta nação. E eu quero agradecer a vocês, papais e mamães, e aquelas mamães que não vieram por seus motivos, que vão ver depois no YouTube. Eu quero agradecer a vocês também. Quero agradecer a Adriana e Sheilinha por conduzir a geração pequeninos com tanto amor, com tanta excelência. E a todos vocês que servem, todos vocês que é a nossa igreja, quem quer servir na geração pequeninos nos pede. A geração pequeninos não tem um time de professores, mas ela tem um exército de servos que entenderam a importância das crianças para a grande obra de Deus. Então, igreja, eu quero agradecer a todos vocês que têm trazido seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus primos. Bruninha e Alexandre sempre chegam com a comunidade de crianças aqui.
Porque isso tem valor. A palavra de Deus fala: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Glória a Deus. Aplaudam o Senhor por esse milagre. Eu estou feliz demais com esse milagre. Lu, pode ir ao toalete. E vamos começar com os nossos versículos. Ô glória, João. Seja forte e corajoso. Jó 1:9. Uhul! No dia em que eu temerei confiar em ti. Salmo 56:3. Uhul! Glória a Deus! Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilia? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louves de Israel. Em ti confiarei. Nossos pais confiarão em tu. Os livra-te. A ti clamarei e escamparão. Em ti confiarei e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens, desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Exente os lábios e mencia a cabeça, dizendo: confio no Senhor, que livre-o, pois nele tem prazer, mas tu és o que me tirareis do ventre. O que me preserva estando ainda aos seus de minha mãe, sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Oh glória! Aleluia, que lindo! Salmo 22. Aí, glória a Deus! Portanto, grandioso és o Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Segundo o Salmo 7:22. Oh glória! Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vem aqui, Benício, para você aparecer. Seus corações estão prontos? Não? Quer falar não? Ele falou que não quer falar não, mas é porque a gente louvou que Deus fala até no silêncio, né, gente? Oh, glória! Provérbios 28:12. Quando os justos são bem-sucedidos, todos se alegram. Quando os perversos são bem-sucedidos, todos se escondem. Oh, glória! Ih, meu amor! Eu vi uma resposta que não pode usar o celular o tempo todo. Oh, glória! Isso mesmo! Vocês vão falar juntas? Então vem mais pra cá.
parecer vocês. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18, 27. Oh, glória! Ih, meu amor! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh, glória! Por meio de Jesus Cristo, louvamos o único Deus, agora e para sempre. Amém. Judas 1, 25. Oh, glória! Oi, princesa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. Oh, glória! Amém! É muito emocionante isso, né? Uma igreja que fica mais vazia porque os homens estão lá. Uma igreja de sacerdotes posicionados. E aqueles que aqui estão com uma missão, viu? De cuidar do arraial, porque as mulheres estão aqui. Gods, fica ligado, hein? Os homens que estão aqui, vocês estão em missão. Vai chegar o tempo de vocês estarem lá também. Mas o Senhor confiou a vocês hoje para representar os sacerdotes dessa igreja. Glória a Deus. É emocionante demais ver uma igreja que quando as crianças se levantam, ela esvazia, né? Meu Deus. Eu não sei nem como é que eu vou ficar de pé aqui, porque me bateu uma emoção no coração. Porque eu não fui criada numa igreja. E os meus filhos começaram a ir para a igreja só após a minha conversão. Mas os filhos de vocês estão aqui, sendo ensinados no caminho. E certamente, eles não vão passar por tudo que nós passamos. Eles vão ter as dificuldades deles, terão. As lutas deles terão. Mas na presença de Deus, luta e dificuldade é processo educativo. Na nossa época, luta e dificuldade era consequência de pecado. Então nós temos que ser muito gratos a Deus por isso, amém? E eu quero compartilhar com a igreja uma palavra hoje. O pastor Rodrigo me deu essa missão de estar trazendo uma palavra para a igreja. E quando eu cheguei aqui, eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês. Eu fui surpreendida por algo. As coisas que Deus faz. Deus, Ele vai costurando todas as pontas para no final transformar tudo em um grande quadro pintado por Ele, elaborado por Ele. E hoje, quando eu cheguei aqui na igreja, eu estava lá no gabinete, quando eu vim para a nave, a Mari do Dudu veio correndo atrás de mim, com uma caixinha amarrotada, amassada, feia e esquisita. Acho que ela ficou guardada há muito tempo. E ela virou para mim e falou assim: pastora, o João Pedro pediu para fazer isso para vocês quando a gente foi para a praia. Mas eu esqueci de entregar e eu trouxe hoje. Eu fui confirmar com a Mari, quando eu abri, eu fui confirmar com a Mari, essa viagem foi em dezembro de 2023. Dezembro de 2023. Eles foram para Maceió, Mari, Dudu, João Pedro, Luiz, em família, tirar um tempo de férias, de descanso. E eu me lembro que o Dudu e a Mari, eles compartilharam umas fotos com a gente, falando: pastores, passou um rapaz aqui na praia fazendo umas artes, e o João Pedro pediu para fazer, e pediu para fazer um para vocês. Só uma dúvida, Mari, foi ele que escolheu a pintura? Foi? Cadê a Mari que eu não estou vendo? Aí, tá. Ele que escolheu o que era para fazer, né? E eu quero compartilhar esse quadro com vocês. Põe aí, Lulu. Não, mas peraí, acho que vocês não entenderam. O João estava profetizando, recalculando a rota. Gente, olha isso. Em dezembro de 2023, a gente ainda não sabia nessa época quando seriam os encontros, né, Mari? A gente orava pelos encontros. A gente ainda não sabia nada do que Deus ia fazer. Chegou recalculando a rota. E hoje eu recebo esse presente feito em dezembro de 2023. Eu quero trazer algumas coisas para vocês prestarem atenção. No barco tem 3 pessoas. Quem está no barco? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E tem um homem indo em direção ao barco. Quem é esse homem? Eu creio que sou eu e eu creio que é vocês. Amém? Agora, para vocês ficarem mais impactados ainda, põe o card aí do Recalculando a Rota. Meu Deus!
Pode aplaudir mais forte. A palavra de Deus nos ensina que os sinais e as maravilhas vão acompanhar aqueles que creem. Quando a gente vive uma vida com Jesus de entrega de coração, de intimidade com Ele, nada que acontece na nossa vida, a gente pode desprezar ou achar que foi o acaso. A gente tem que ter plena convicção que é Deus falando com a gente. E hoje Deus me entrega esse presente para o Rodrigo. Eu já fico imaginando a emoção do Rodrigo quando vê esse desenho, porque ali em dezembro de 2023, Deus usou uma criança para falar para a gente. O Recalculando a Rota vai sair, porque esse projeto é meu. E nós estamos assim, eu particularmente, igreja, eu não sei nada que aconteceu lá de sexta até domingo. O Lucas está lá, mas está aqui também. Ele veio filmar o culto, e assim que eu vi ele, a primeira pergunta que eu fiz foi qual? E aí? Como tá lá? Aí ele fez assim, ó. Quando eu saí de lá, pastor Rodrigo me deu uma ordem: não conte nada para a pastora. Mas eu creio que grandes coisas o Senhor está fazendo. Não apenas na vida daqueles homens que estão lá, mas em todas as gerações deles, por conta da decisão que eles tomaram. E imersos nesse mover desse fim de semana com Deus para homens, a semana foi muito intensa, muito corrida. Os bastidores desse final de semana movimentou a igreja de uma forma geral. Um grupo de mulheres da liderança dos atalaias, dos maridos que estão lá, dos homens que estão lá, foi levantado como intercessoras. Nós oramos, nós jejuamos, nós vivemos momentos incríveis. Tinha os bastidores de programar todo o encontro, de várias coisas sendo feitas. A semana foi muito corrida, muito corrida. E eu falava para o Senhor: Senhor, que palavra o Senhor vai me entregar? Que palavra o Senhor vai me entregar? E o Senhor não me entregava, e o Senhor não me entregava. E eu comecei a ficar tensa, até que ontem à tarde, o Senhor começou a desenrolar o rolo na minha vida. E hoje de manhã Ele confirmou essa palavra. E eu creio que não há outro tema mais oportuno para a gente estar conversando hoje do que sobre o que é ter uma nova vida em Cristo. O que é ter uma nova vida em Cristo? O que significa ser uma nova criatura? Algo que é tão falado, tão mencionado por todos nós que caminhamos com Deus. Nós temos tanto orgulho, no bom sentido da palavra orgulho, de colocar a mão no peito e falar: eu sou uma nova criatura em Cristo, eu entreguei minha vida a Jesus, eu tenho caminhado com Ele. Mas será que de fato nós temos sido essa nova criatura, temos vivido essa nova vida? Para a gente saber e entender se nós temos sido uma nova criatura e se nós temos sido uma nossa vida, nós temos sempre que revisitar quem nós éramos, revisitar os pecados que nos afundavam, que nos desviavam da rota certa, para a gente verdadeiramente compreender se hoje as nossas ações e reações foram mudadas pela presença de Deus na nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar. Uma nova criatura. Não mais escravo, mais filho. Amém? Por favor, Lulu, 2 Coríntios 5, 17, capítulo 5, de 17 a 21. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Glória a Deus por isso. Aquele que está em Cristo, eu falei 18 também, né, Lu? Vai até o 21, desculpa, 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 19. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Que palavra poderosa, que palavra linda. E é isso que nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós temos buscado viver.
Preste atenção que ali, nessa palavra, estava falando sobre um Deus da reconciliação, que a partir de nós vai trazer reconciliação. Um Deus que entregou o seu Filho, que não tinha pecado, para morrer por nós que éramos pecadores. Só que o início dessa passagem, o primeiro versículo que a gente leu fala: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não foi isso que a gente leu? As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Então eu te pergunto, se as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, nós não podemos aceitar ter comportamentos antigos nessa nova vida. Porque nós somos chamados para ser uma nova criatura, para ter uma nova vida. E eu fiquei refletindo, por que então que é tão difícil para a gente viver de fato essa nova vida em Cristo e ser uma nova criatura? Eu fiquei questionando a mim mesma. Porque por alguns momentos que sejam, alguns dias que sejam, na hora que a vida não está mais assim tão ensolarada, por que será que alguns comportamentos, algumas formas ainda ficam rondando a gente e muitas vezes nos leva até a cair nesse lugar que é antigo e não novo? Eu fiquei perguntando para Deus, por que a gente muitas vezes tropeça? Por que muitas vezes a gente prega, a gente fala que a gente é uma nova criatura, a gente se diz cristão, a gente se diz filho de Deus, mas por muitas vezes a gente mesmo acaba envergonhando o evangelho? Não é para ser assim. Não é para ser assim, porque quando Deus entregou o único filho dele por amor a nós, ele confiou a nós o ministério da reconciliação, assim como ele usou o filho dele para nos reconciliar com ele. Então Jesus Cristo, ele é o protótipo do Filho perfeito. Jesus Cristo, lá em João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus é o Filho a quem nós devemos imitar, é o Filho que deve nos inspirar. E aí eu comecei a falar com Jesus, mas Jesus, é tão óbvio isso. Mas por que muitas vezes a gente não consegue? Por que muitas vezes o Senhor está fazendo na nossa vida e a gente, de repente, por qualquer coisa que aconteça na nossa história, a gente dá 1000 passos para trás e a gente volta para o Egito, para o lugar de escravidão, o lugar de onde Deus já nos tirou? Por quê? E aí o Senhor falou grandemente ao meu coração, confirmando a palavra que o pastor Rodrigo trouxe na semana passada. Porque não é sobre um encontro, é sobre permanecer. Não é sobre levantar a mão e dizer, não, eu aceitei Jesus. É sobre estar com Jesus. Não é sobre olhar para os outros, mas olhar para si, ter humildade para olhar para si. Na quarta-feira, igreja, nós vivemos um momento tremendo aqui. Eu quero aconselhar vocês do fundo do meu coração que vocês assistam um culto de quarta-feira do Quebra o Meu Vaso. A Mari do Maurício trouxe uma palavra que eu vou dizer uma coisa para você, Mari. Aquilo ali é comida sólida. Aquilo ali é rabada, é arroz com feijão preto. E quem não quiser comida sólida, nem assiste. Quem quiser ficar na maciota, não assiste não, porque você vai ser muito confrontado. Só que para você se tornar filho de Deus, você tem que passar pelo conflito que o céu manda para a terra. Porque senão você não vai ser essa nova criatura. Você vai até ter uma roupagem de nova criatura. Mas o seu coração não vai ter sido circuncidado. E você vai continuar tendo as mesmas atitudes anteriores ao teu encontro com Cristo, mas com uma roupagem de nova criatura. Só que o Senhor, Ele não olha para a aparência, Ele olha para o coração. E nessa palavra que a Mari trouxe na quarta-feira, que foi um confronto muito grande, ela falou sobre a luta que existe entre carne e espírito. E a Mari falou algo que eu achei tão tremendo, tão tremendo, tão tremendo, e que muitas vezes pode parecer óbvio. Mas nós, enquanto igrejas, reunidos como corpo, a gente tem que sempre chegar aqui com o coração aberto para receber a palavra de Deus, crendo que naquele dia você vai receber uma palavra rema que vai mudar a tua história, a história da tua família, a história das tuas gerações, porque a mudança sempre começa em nós e não no outro. E esse é um dos grandes erros que nós cometemos. Nós desejamos tanta mudança dos outros, mas será que nós temos sido mudados e transformados? Que lugar é esse que eu responsabilizo todas as pessoas por aquilo que eu estou vivendo, pelas minhas dores, pelos meus sentimentos, pelas minhas lutas, e eu não me levanto para falar, Senhor, eu errei. E nesse culto a Mari falou, se você está na caverna,
A culpa de você estar na caverna não é o que você está vivendo. Não é a luta, não é a pessoa, não é nada disso. É porque você pecou. Porque se alguém fez alguma coisa para você, você se ofendeu e mordeu a isca de Satanás e foi para a caverna. Então o pecado já está em você. Então eu vejo um Deus que nos convida a ser enxertados na videira por meio do seu único Filho Jesus Cristo, mas trazendo para nós uma responsabilidade de que Ele nos chama para sermos de fato nova criatura em Cristo. E para eu ser uma nova criatura em Cristo, eu preciso estar em Cristo. Amar como Ele ama, perdoar como Ele perdoa, andar como Ele anda, ser como Jesus é. E aí eu voltei a perguntar, mas Senhor, então o que acontece? Por quê que há tantas cavernas no meio do povo de Deus? Por que há tanto desentendimento? Por quê? Eu quero aprender, Senhor. Eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim e me ensine. E o Senhor falou grandemente ao meu coração. Porque para você se tornar uma nova criatura, você precisa ser filho e não mais escravo. Mas às vezes as nossas emoções, elas nos impedem de sair do lugar da escravidão. Olha que coisa. E aí o Senhor me levou lá em Êxodo. Lá em Êxodo, Deus levantou um homem, Moisés. Deus deu um comando para Moisés. Chamou ele para ser o libertador do povo hebreu. O povo hebreu que habitava lá no Egito como escravo. O povo hebreu que estava sujeito a uma escravidão. Que estava debaixo da autoridade de Faraó. Um povo que estava vivendo como escravo. Mas era o povo de Deus. Olha que interessante. Era o povo de Deus. E aí eu fui procurar o significado de escravo. Aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor a quem pertence como propriedade. Ou seja, é uma pessoa que é privada da sua liberdade, está submetida à vontade de um senhor e a qual pertence como propriedade. E aí quando a gente começa a olhar o comportamento do escravo, o escravo tem umas características que diferem ele do filho. O escravo, a identidade dele é de escravidão. Então o escravo, ele se ofende. O escravo sempre acha que está sendo humilhado. O escravo sempre acha que está sendo perseguido. O escravo sempre acha que está todo mundo contra ele. O escravo sente raiva. O escravo sente agonia. O escravo é maldizente. O escravo, ele não tem amor, ele não tem tranquilidade. Pastora, que coisa forte. É verdade, mas isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia, porque quando Deus levantou Moisés para libertar o povo, Moisés falou. Moisés se posicionou da maneira que Deus queria. E Moisés chamou o povo para conduzir eles à terra prometida, a terra que manava leite e mel. Moisés não chamou eles para falar, eu vou levar vocês daqui, ou eu vou trocar vocês de nação, ou eu vou trocar vocês de estação. Moisés falou, o Deus que eu sirvo, ele me deu um comando para conduzir vocês, tirando vocês dessa terra de escravidão do Egito, para uma terra prometida onde mana leite e mel. O povo saiu dali ganhando a liberdade para seguir para a promessa de Deus, que é a terra prometida, a Canaã, a Nova Jerusalém. E o povo saiu com Moisés. E se você for pesquisar lá na Bíblia, o caminho do povo, saindo do Egito e indo para a terra prometida, não era para durar 40 anos. Mas sabe por que durou 40 anos? Porque no trajeto para a terra prometida, o povo já estava com a liberdade na mão que Deus deu, porém, o seu coração e a sua mente permanecia no local de escravidão. E a primeira pergunta que eu quero fazer para a gente meditar hoje, nós somos filhos ou somos escravos? Porque nós estamos aqui porque Deus já tirou a gente do Egito. Mas a gente está se comportando como filho ou a gente continua se comportando como escravo? A gente continua sendo
isca fácil para as ofensas, ou nós temos sido aqueles que se levantam para falar das boas novas de Cristo? Nós temos sido aqueles que murmuram, aqueles que só reclamam com Deus, a vida está ruim, a vida está isso, a vida está aquilo, ó céus, ó Jesus, ou a gente tem falado, Senhor, obrigada, porque o Senhor me chamou pelo nome, e o Senhor está me conduzindo à minha promessa. E olha que coisa interessante, gente. O escravo, ele tem algumas características. Eu vou citar duas, a gente pode citar outras durante a pregação, mas eu quero primeiro trazer para vocês um aspecto do escravo. O escravo, ele é murmurador. Por favor, Lulu, coloca Êxodo 14, de 10 a 12. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios a morrer no deserto. Que coisa feia. Eles ali não estavam só se levantando contra Deus, mas eles estavam se levantando contra o enviado de Deus. Essa passagem aí, ela aconteceu antes do milagre da abertura do Mar Vermelho. O povo israelita estava caminhando, indo em direção à terra prometida, mas Faraó mandou que o exército dele fosse capturar o povo. E quando eles olharam para trás, eles viram que o exército de Faraó estava vindo atrás deles. E ao invés deles olharem para frente, para a promessa, crendo que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele Deus, que é o Deus poderoso, criador de todas as coisas, o Deus que fala e faz, havia lançado sobre a vida deles uma promessa e um comando, eles olharam para trás, se lembraram do Egito e ainda verbalizaram com a boca deles: a gente preferia ser escravo, por que você não deixou a gente em paz? Deus está chamando você para um lugar de liberdade e você prefere ser escravo. Porque a dificuldade chegou? Porque o mar se inquietou? Porque a dor veio? Porque você se decepcionou com alguém? Porque você criou uma expectativa em algo e isso não aconteceu? Aí você prefere dizer e verbalizar: me deixe em paz, Deus, porque eu preferia ser escravo. Isso é uma das características do escravo. O escravo só murmura. O escravo sempre acha ruim. O escravo reclama. O escravo, ele tem uma raiz de amargura no coração. E sabe o que é toda ação nossa causa um rastro. Porque isso é a lei da semeadura, não é isso? Então o murmurador, ele sempre deixa um rastro de reclamação. E aí nesse rastro de reclamação, os distraídos e despercebidos vão cair nela. Aí vão virar também, serão contaminados. Vão virar também o quê? Escravos. Olha que coisa forte. Esse povo foi chamado para ir para a terra prometida. Esse povo não estava debaixo do comando de um homem, Moisés, não. Eles sabiam que Moisés estava sendo usado pelo próprio Deus para conduzir eles. Era a liberdade, era a terra prometida, era a Nova Jerusalém, era a Canaã da vida do povo de Deus. E aí o povo de Deus diz que é melhor continuar sendo escravo do Egito. O que é que você tem falado nos teus dias? Porque deixa eu te falar, caminhar com Jesus é a melhor coisa da vida. Mas as lutas vão continuar. E a guerra está travada. E sabe qual é o objetivo da guerra? É te destruir, é me destruir. E se eu ficar olhando para trás, lembra da mulher de Ló? Ela olhou para trás, virou o quê? Uma estátua de sal. Ela ficou paralisada. Ló seguiu com os filhos e ela ficou. Porque escravo, ele só olha para trás. E o pior, ele não olha para trás para cumprir o que Jeremias falou no livro de Lamentações. Vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não, ele olha para trás para se afundar ainda mais numa areia movediça de murmuração, de desespero, de dor e de reclamação. Olha isso, igreja.
Números 14, 1 a 4. Murmuração também. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros: escolheremos um líder e voltaremos para o Egito. Olha quanta murmuração. Deus dá um comando, Deus dá uma promessa. Deus fala de uma terra prometida que já vinha sendo prometida. Deus levanta um homem. Imagina o desafio de Moisés. E eu posso falar sobre o desafio de Moisés, porque eu sou pastora. E o meu marido é o pastor da igreja. E Moisés não cuidou de uma igreja, de uma comunidade. Moisés estava levando um povo para a terra prometida. E o povo continuava a reclamar. O povo continuava olhando as dificuldades e continuava se portando como escravo, pedindo para voltar para a escravidão, pedindo para voltar para o Egito. E ainda questionaram a liderança de Moisés e ainda falaram: vamos levantar outro líder que nos leve para o Egito de volta. Que murmuração horrível. Eles estavam abrindo a boca e lançando maldição sobre a própria vida deles. Mas sabe o que é mais lindo quando a gente vai ver essas histórias? Deus estava lá com misericórdia, provendo e fazendo novas coisas. Então o escravo, ele tem uma característica terrível, que é a característica da murmuração. Aquele que é escravo, se ele trabalha para alguém, ele vai sempre falar mal dessa pessoa. Se ele recebe o salário no dia 4, ele vai reclamar porque não recebeu no dia 3. Se ele recebe o salário X, ele vai dizer que é horrível porque ele tinha que ter recebido Y. Se ele ganha um presente, ele vai dizer que foi muito ruim, que ele queria outro presente. Se ele viaja para o calor, ele vai dizer que é muito ruim, porque ele queria ter ideia para o frio. Se ele não está casado, ele reclama porque não está casado. Aí ele casa, reclama porque está casado. Mas Deus não nos chamou para sermos escravos. Deus nos tirou da escravidão para nos tornar filhos e livres. Murmuração é uma das características da escravidão. Outra característica, ingratidão. Escravo é ingrato. Escravo não olha para agradecer. Escravo só tem ingratidão. Vamos lá? Números 21, 4, 5. Capítulo 21, de 4 a 5. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. O povo, porém, ficou impaciente no caminho. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, já estamos fartos desta comida miserável. Sabe qual é a comida miserável que eles estavam falando? Eles estavam falando do maná que caía do céu. Vocês sabem o que era o maná que caía do céu? Quando o povo foi conduzido pelo caminho para sair do Egito, da escravidão, para a terra prometida, durou 40 anos esse caminho. A palavra de Deus nos fala que em 40 anos as sandálias deles não envelheceram, as roupas deles não envelheceram. 40 anos. Eu já falei aqui sobre isso em um culto. Eu dei até o exemplo de uma sandália que a Dani no Léo me deu. E que no dia do culto que eu vinha pregar, quando eu coloquei a sandália, eu arrebentei a sandália. Aí eu pensei comigo, essa sandália não é da época de Moisés. Porque na época de Moisés eram 40 anos e não envelhecia, não estragava. Esse povo via o maná caindo do céu, eles estavam no deserto. Eles estavam no deserto. O próprio Deus mandava o alimento cair do céu. E eles têm a coragem de dizer que era um alimento imprestável, miserável. Qual o alimento que Deus tem colocado na tua mesa e você está reclamando? Porque Deus está colocando um frango, mas você queria um filé. Deixa eu te falar, para chegar no filé tem que passar pelo frango.
Porque existem processos que é entre Deus e o nosso coração enganoso, que nos desvia muitas vezes da terra prometida e nos leva de volta para a escravidão do Egito. Murmuração e ingratidão. O que a palavra de Deus fala? Em tudo dai graças. O que o povo de Deus tem que ser? Qual é uma das características do filho? Ele é grato, ele agradece em todas as coisas. A dor vem, ele agradece. A luta vem, ele agradece. Sabe por que ele agradece? Porque ele sabe que existe um Deus que é dono da vida dele, está tomando conta da vida dele e não vai deixar que nenhum mal aconteça a ele. Porque todos nós que recebemos a certidão de filho de Deus, automaticamente nós recebemos também uma promessa. E sabe quem pode te tirar da tua promessa? Só você, meu irmão. Não vem nem culpar Satanás por isso. Não vem nem culpar Satanás por isso, porque Satanás só age em quem dá brecha. Porque se você estiver reto com o Senhor, se você estiver buscando a Deus de todo o teu coração, se você estiver obedecendo a palavra dele, se você estiver orando sem cessar, e se você estiver jejuando, Satanás só vai buzinar no teu ouvido? Não vai. Porque você está blindado pelo poder do Espírito Santo. E ainda que as dores aconteçam, ainda que os levantes aconteçam, você vai permanecer prosseguindo para o alvo que é Cristo. Então o escravo, ele é murmurador. O escravo é ingrato. O escravo não reconhece a bondade das pessoas, ele só vê a maldade. O escravo, você pode fazer o que for pelo escravo, ele nunca vai achar que é suficiente. Teve um 559 que eu ministrei, acho que foi ano passado, eu não me lembro. Eu compartilhei meu devocional lá no 559 em algum momento, e eu lembro que era mais ou menos um tema desse, e o Senhor falou ao meu coração: para pessoas que têm doença na alma, o teu amor nunca vai ser suficiente. Porque você pode estar dando o máximo do limite do teu amor, a pessoa vai achar ruim do mesmo jeito. Porque ela não quer receber o teu amor, ela quer receber o amor que ela deseja receber. Isso é característica de escravo. Escravo é aquele que fica sentado esperando que alguém ligue para ele. Deixa eu te falar, meu irmão, todo mundo tem uma vida atribulada. Todo mundo aqui tem responsabilidades, todo mundo aqui tem família, todo mundo aqui tem trabalho. Liderança, então, dessa igreja, pastores dessa igreja, deixa eu te falar, são muitas vidas. A tua vida é preciosa para Jesus e ele chega a te amar como se você fosse único. E por isso você também é precioso para a igreja como se único fosse. Mas isso é um aspecto espiritual. Existem muitas famílias, existem muitas vidas. Então pode ser que em algum momento você mande uma mensagem ou ligue para alguém, a pessoa não vai te responder. Não é que a pessoa não te ama, é porque a pessoa também é um ser humano que tem a vida dela. E ainda digo mais, pode ser que naquele momento ela esteja passando por algum problema, alguma tribulação. E onde é que a gente vai achar o nosso lugar de cura? Quando a gente criar a nossa expectativa, colocar a nossa expectativa no amor de Jesus. Porque Jesus, você não precisa mandar o WhatsApp para ele ou ligar para ele não atender. É só você fechar a porta do teu quarto e ir para o secreto, ou você estiver dirigindo, ou você estiver tomando banho, ou você estiver comprando pão na padaria. Jesus é o único que vai estar 24 horas ininterruptamente a teu dispor para te ouvir e te consolar. Agora o escravo, ele não quer receber amor, ele quer ser amado da maneira que ele quer ser amado. E se ele não for amado da maneira que ele quer ser amado, ele vai murmurar, ele vai ser ingrato, ele vai falar mal, raiz de amargura, disseminando. Olha aqui, a gente está lendo aqui a palavra de Deus. Gente, esse povo, o povo israelita, quando foi tirado do Egito, da escravidão do Egito, para ir para a terra prometida, os olhos deles viram coisas que a gente não vê. Essa passagem que eu li agora, em Êxodo, vou ler de Números, 21, 4 e 5. Isso foi após a abertura, a travessia do Mar Vermelho. Gente, esse povo viu um exército de Faraó vindo atrás deles. Eles viram Deus abrindo o mar para eles passarem com os pés secos. Eles chegaram do outro lado sãos e salvos. Eles viram o mar fechar e o exército de Faraó morrer afogado. O exército ser neutralizado. Durante todo o tempo da caminhada para a terra prometida, os olhos deles viam a coluna de fogo que Deus colocava à noite. E via a nuvem de glória durante o dia para que eles não viessem a se perder.
Eles tiveram experiências supremas e sobrenaturais. E eles não conseguiram ter a identidade de filho. Eles não conseguiram sair desse lugar de murmuração, de ingratidão. Não é esse lugar que Deus tem para os filhos dele. A luta vai vir. A dor vai chegar. Ninguém está imune à dor. Ninguém está imune à dificuldade. Isso vai acontecer. Jesus prometeu isso para a gente. Ele falou, no mundo tereis aflições. Mas tenha o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. O que é o bom ânimo? O bom ânimo é paz, é alegria, é esperança. É encher o coração de boas palavras. É olhar com amor, com misericórdia. Bom ânimo é a gente entender que enquanto igreja nós estamos nos relacionando com pessoas que também têm suas dificuldades, suas limitações, seus problemas. Chega da gente querer ser aquele que anda com uma listinha, achando que está todo mundo em débito com a gente. Nós somos chamados para amar. Se todos nós, cristãos, nos levantarmos a partir de hoje, decididos a dar amor, independente do que a gente está recebendo, o mundo melhora, gente. O mundo melhora, e é isso que Jesus espera de nós. Porque Jesus não veio para os bons, não. Jesus veio para os maus. Jesus não veio para os santos, ele veio para os pecadores. Então, se nós estamos aqui hoje, quem nós éramos? Quem nós éramos? Mas porque a gente aceitou Jesus, a gente ficou perfeito? Não. Mas se a gente permanecer em Jesus, de glória em glória, nós seremos aperfeiçoados. Agora, como é que eu vou ser aperfeiçoada se eu só olho para o defeito da Aninha? Como é que eu vou ser aperfeiçoada se eu já jogo a culpa da minha casa nas costas do Rodrigo? Como é que eu vou ser aperfeiçoada se a culpa é do governo, é do presidente, é do líder, é do pastor, é do vizinho, é do porteiro, é do posto de gasolina, é da economia? Não, sai desse lugar. Nós somos chamados para ser o povo de Deus, que temos uma terra prometida, tem uma promessa sobre as nossas vidas, e nós temos que nos recusar a ficar nesse lugar de murmuração e ingratidão, porque nós temos o selo da promessa. Quando o Jean recebeu os louvores, eu que passei para o Jean, para a equipe de louvor os louvores, eu passei quando, Jean? Quarta? Quinta? Não lembro, acho que foi quinta, né, Jean? Deus nem tinha me falado ainda do que eu ia pregar. Olha os louvores que a gente cantou hoje. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, mas tua palavra vai se cumprir. Quem é Deus para a gente? O que é o cristianismo para a gente? O cristianismo é uma máquina de sorte para eu ter uma vida melhor? Não, o cristianismo é uma marca de cruz para me melhorar, para que a minha vida seja bênção aqui na terra. Então eu não posso murmurar, eu não posso ser ingrato. A Lu trouxe um 559 belíssimo na segunda-feira. E eu tenho vivido muitas experiências com isso, porque a Lu falou na segunda-feira, em algum momento, sobre o Salmo 1, que fala que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. E quando, quinta-feira, nós chegamos aqui para o Casados para Sempre, a Valesca teve uma experiência incrível com Deus, falando sobre a mesa. Porque a mesa cura, e a aula daquele dia seria sobre batalha espiritual. Batalha espiritual. O tempo todo o inimigo vai querer convencer a gente que a gente é escravo e não filho. Aí eu vou ouvir quem? O inimigo que me quer como escrava ou Deus que me quer como filha? E a Valesca teve uma experiência incrível e veio falar comigo, pastora, vou começar a aula de batalha espiritual colocando o louvor à tua mesa cura e tal. E ela começou a me contar, ela estava arrepiada, chorando. Foi linda a experiência que eu tive com a Valesca ali. E aí, naquele momento, Lu, me veio ao coração. O diabo é tão sujo, que ele fica copiando a obra de Deus. A mesa de Deus não cura? Aí ele cria uma mesa que adoece. Qual é a mesa que adoece? A dos escarnecedores. Qual é a mesa que cura? É a que Jesus está sentado. O escravo, ele só vai para a mesa dos escarnecedores. O escravo, ele nunca vai para a mesa que cura, que é a mesa de Jesus. Esse povo aqui, gente, eles estavam vendo a comida cair do céu. O que é que Deus tem feito na nossa vida
para a gente ver e a gente não está enxergando. Ou a gente está jogando fora, porque não está sendo do jeito que a gente esperava ou do jeito que a gente queria. Ou porque ofensas, amarguras entraram no nosso coração e está tirando de nós a melhor identidade que nós podemos ter na nossa existência, que é a identidade de filho de Deus. E aí nós vamos agora falar um pouquinho sobre filho. João 1, de 10 a 13. Evangelho de João, capítulo 1, de 10 a 13. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Gente, que palavra tremenda. Como é que eu ganho a identidade de filho de Deus? Entregando minha vida a Jesus, crendo que Jesus é o Filho de Deus, e caminhando na terra como Jesus caminhou, sendo imitador de Cristo, se inspirando por Cristo, perguntando: Jesus, o que tu faria nessa situação? Porque quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, não pensa em vocês, que é uma solução instantânea de vida plena, não. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus e com Ele a gente decide viver eternamente, quando a gente decide agradar a Deus, quando a gente decide cumprir os princípios, os mandamentos de Deus, a gente também está sendo alistado automaticamente para uma guerra e para uma batalha. E sabe qual é o alvo dessa guerra e dessa batalha? Tirar a gente do céu, gente. E aí eu te pergunto, se Jesus voltasse amanhã, tem certeza que é para o céu? Não, porque a gente tem que pensar nisso, tá? Como é que está o teu coração? Como disse a Aninha na pregação dela, as páginas aí que te incomodam, elas estão realmente viradas? Ou você continua relendo cada página de amargura e de dor da sua vida? Porque deixa eu te falar, o que você viveu no passado não serve para nada. Paulo fala que ele tem por perda todas as coisas em Cristo Jesus. E ele as considera como esterco. Deixa Deus te libertar. As experiências que você teve sem Jesus, elas não servem para nada. Eu vou ser muito sincera com vocês e vou repetir. As experiências que vocês tiverem, que eu tive sem Jesus fazer parte da nossa vida, não servem para nada. Nós não podemos ser idealizados por aquilo que nós vivemos sem Jesus. Se você teve um problema sério com teus pais, libera perdão e seja você um bom pai. E deixa isso para trás. Para de visitar esse lugar. Libera o teu pai e tua mãe para ser bênção na vida, na sua vida e das tuas gerações. Se o teu casamento por algum motivo não deu certo, e você não conhecia Jesus, e você chegou ao divórcio, deixa esse passado para trás, libera perdão. Se você teve filho, então, libera perdão. E seja, pelo menos, ter uma boa relação com o pai ou com a mãe dos teus filhos. Porque não era para ter tido divórcio, mas teve, você não conhecia Jesus, então agora não impeça os teus filhos de ter um bom relacionamento com os pais. Seja bênção. Isso é ser filho. Se você teve problemas passados, se alguém te ofendeu muito, se você foi abusado de alguma forma, deixa eu te falar, deixa isso para trás. Cristianismo é fé racional. As coisas velhas já passaram, eis que tudo faz novo. Sabe o que tem que te definir hoje? A palavra de Deus. Sabe o que tem que te definir hoje? Os milagres que Deus está fazendo na sua vida. Porque para pensar, toda vez que você entra naquele lugar de revisitar o seu passado, isso traz sofrimento.
Isso traz agonia para o teu coração. Sai desse lugar. Viva um novo de Deus. A Bíblia está repleta. Se eu fosse trazer para vocês todas as palavras sobre nova vida e nova criatura, não ia dar tempo hoje. Ia ter que ser uma série de 5 cultos no mínimo. Sabe o que a palavra de Deus fala também? Que odres novos têm vinhos novos. Quando o Senhor nos recebe, quando Ele nos chama, nós aceitamos Ele, Ele entra na nossa vida, nós nos tornamos vinhos novos. Mas se nós estivermos ainda com a roupagem de odres velhos, vai romper, vai estourar, e você vai cair de novo. E quando você vê, você está repetindo o padrão de quem você era. Por isso que esquece quem você era, esquece as tuas experiências passadas, esquece as tuas dores passadas, joga isso nas profundezas do mar, pede a paz de Jesus. Eu jogo isso nas profundezas do mar. Eu não sou definida pelo que eu vivi sem o Senhor, meu Deus. Eu sou estabelecida como filho por aquilo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer. É simples assim. Não justifiquem nenhuma ação ou reação de vocês hoje pelo que vocês viram ontem. Pelo amor de Deus, gente, deixa o ontem no ontem e não olhe para trás. Você só vai falar do ontem, se for para dar o seu testemunho, para que o povo de Deus veja o Deus maravilhoso, que tirou você do vale da sombra da morte, que fez de você uma pessoa amargurada, infeliz, e transformou você em uma pessoa cheia da misericórdia, cheia da graça de Deus e feliz. Isso é ser filho. E o diabo é astuto. O diabo é muito astuto. Ele vai vir, ó. A palavra de Deus fala uma palavra, acho que é comichões que a Bíblia fala. Acho que é essa palavra, se não for, vocês me perdoem aí. Mas acho que é comichões. O diabo fica, ó, muitas vezes usando até pessoas. Não, o que você viveu no passado define quem você é hoje. Mentira. Está repreendido. Porque se eu fosse pastora nessa igreja, definida pelo que eu vivi no passado, você está tudo perdido. Porque eu ia ser uma pastora doente, mimimizenta, chiliquenta e depressiva. Eu não sou definida por quem eu fui sem Jesus. Eu sou definida por quem eu sou em Jesus. E vocês também. Isso é ser nova criatura. Isso é ter nova vida. É muito bonitinho. Você vai lá no Instagram, vai lá nos stories, manda aqueles cards com aquelas frasezinhas lindas. Está repreendido. A frase é: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se for para contar do teu passado, conta do testemunho que Deus fez na sua vida. Sabe por que eu volto no passado? Para dizer que eu era depressiva, murmuradora. Sabe por que eu falo do meu passado? Que eu era tão má no coração, porque eu adoeci tanto no meu coração. Eu era tão doente, tão amargurada. Eu cobrava tanto que as pessoas me amassem da maneira que eu queria ser amada, que eu me tornei a maior vilã da minha história. Uma vez eu fui pregar sobre perdão no encontro com Deus para mulheres. Eu estava me arrumando para pregar, glorificando ao Senhor. Eu já contei isso, mas vou contar de novo. Porque pode ter alguém que não escutou isso. E coisa boa é a gente ser livre. Porque quando a gente é livre, a gente não tem vergonha de dizer quem a gente era. E muito menos tem vergonha de dizer quem a gente é hoje. Ou vocês acham que eu sou perfeita? Não sou. É a misericórdia do Senhor na vida de vocês, trabalhando em mim todos os dias. É de glória em glória, dia após dia. E uma vez eu estava lá, me preparando para pregar sobre perdão. Que é um testemunho lindo, né? Jesus fez na minha vida. Restauração da família, do casamento. Rodrigo, como alguns devem saber, um adúltero assumido, promíscuo, viciado em pornografia, alcoólatra, usava droga, mexia com prostituição. Ó céus, ó céus. Aí eu lá me arrumando, orando, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, traz a minha memória tudo aquilo que eu tenho que dizer, as memórias com o Rodrigo, tudo que o Senhor fez. Aí o Espírito Santo, com muito carinho, no caso o carinho dele comigo é só no ralo grosso, porque ele sabe quem eu sou, porque ele esquadrinha o meu coração, porque ele me tirou do vale da sombra da morte para me colocar no lugar de vida. E ele não precisa mais ficar falando comigo fininho, não. Ele pode falar do jeito que ele quer, porque ele tem muito crédito para falar comigo do jeito que ele quer. Porque eu sei que toda vez que ele fala comigo, ele está me corrigindo, porque ele me ama. Porque o pai corrige o filho a quem ama, está lá na Bíblia.
E aí o Espírito Santo falou comigo assim: só não esqueça de dizer quem você era. Porque a gente é craque em olhar para o pecado do outro, dizer que é um pecado muito feio, muito cruel, mas a gente esquece de olhar para o nosso pecado. Eu nunca fui adúltera, mas eu era maldizente. Eu nunca fui viciada em pornografia, mas eu era fofoqueira. O que mais que eu falei do Rodrigo? Eu nunca fui alcoólatra, até porque eu tive um pai alcoólatra e nunca bebi. Graças a Deus. Deus já sabia que eu ia ser crente, né? Mas eu me embriagava com as coisas do mundo. Nunca fui viciada em pornografia. Porém, os meus olhos estavam sempre focados nas dores, nos passados, nas coisas ruins. Inclusive nas coisas, nos defeitos e nas falhas das outras pessoas, dos seres humanos. Então, qual era a diferença de mim e do Rodrigo? Qual era? Qual era a diferença, Lu, mim e do Rodrigo? Éramos dois pecadores correndo de braços dados para morrer no fogo do inferno. E a mesma misericórdia que foi lançada sobre a vida dele, só foi lançada sobre a vida dele porque a misericórdia de Deus me alcançou. E é tão engraçado que nesse dia me veio algo ao coração que eu quero compartilhar com vocês. Olha que interessante. Eu orei 10 anos pela restauração do meu casamento e pela conversão do Rodrigo. Em 2012, o Rodrigo aceitou Jesus. Foi uma conversão muito rápida. Ele se tornou radicalmente apaixonado por Jesus. Tirou da vida dele tudo aquilo que afastava ele de Jesus, para a honra e glória do Senhor. E em 2017, ele foi ordenado pastor. 5 anos, não é isso? Dá 5? 13, 14, 15, 16. 5 anos. E eu não fui ordenada pastora. Olha que engraçado. O grande pecador. E a esposa tão boazinha que sofria tanto. O Senhor estava me preparando, igreja, para me usar como esposa de um anjo dele levantado na terra. E talvez porque os pecados dele eram pecados que assustam tanto a sociedade, talvez Deus precisou de um tempo maior para trabalhar em mim, que me escondia debaixo daquela suposta bondade, já que eu não era adúltera, pornográfica, nem promíscua, nem drogada, nem alcoólatra. Para você ser filho de Deus, você tem que reconhecer o escravo que você era. Lembra do desenho do Pateta? Fica o anjinho pateta e o demoninho pateta. A vida espiritual é assim. Para eu me tornar filho, eu tenho que lembrar direitinho quem eu era antes. Porque senão eu vou vestir a roupa dos odres novos, mas eu vou continuar tendo a atitude da velha criatura. E o Senhor não me chamou para ser velho, o Senhor me chamou para ser nova. Características de filhos. O filho de Deus, ele olha para Jesus o tempo todo. Porque ele tem no Filho unigênito do Pai a sua ideia de filiação, a sua ideia de comportamento de filho. E uma das características de um filho, ele é pacificador. O filho de Deus não é aquele que acende o fogo para a coisa pipocar. O filho de Deus é aquele que traz paz aonde ele está. Eu já falei isso para vocês. O filho de Deus é aquele que é benquisto por todos. Ah, ele vai ser amado por todos? Não, mas óbvio que vai ter pessoas que não vão gostar da presença dele. Mas se ele estiver reto com o Senhor e estiver em santidade e obediência, ele vai continuar fazendo o que Deus está chamando ele para fazer. Mas um filho de Deus é pacificador, porque o filho de Deus ele não está na roda dos escarnecedores, ele está na roda da mesa que cura. Põe para mim, Lulu, Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados o quê? No Casados para Sempre a gente fala para os casais sobre as 3 peneiras. Né? O que é uma pessoa pacificadora? Eu quero falar algo. Eu quero falar algo, dona Alice, eu quero falar algo para alguém. Estou sentindo no coração. Estou sentindo que é de Deus falar. Sabe como é que você vai saber se é de Deus? Você vai procurar na Bíblia.
Mas lá no Casados para Sempre a gente fala de uma dinâmicazinha das 3 peneiras. Aí você tem que perguntar para você mesmo. É verdade isso que eu vou falar? Se você tem dúvida sobre o que você vai falar, se é verdade ou não, então você já retrocede e não fala. Aí a segunda peneira, sabe qual é? É necessário? Porque essa conversa de sincericídio, isso é maligno. Porque às vezes a tua sinceridade vai matar uma vida, viu? E vai tirar a pessoa do lugar da promessa dela. É necessário falar? Ou é melhor você ajoelhar, dobrar os teus joelhos e escutar o que Deus tem para falar para você? Porque se você for falar algo que vai entristecer muito o coração, se você não tiver em um momento de aconselhamento pastoral, ou em um gabinete, você tem que tomar cuidado com os teus filhos. A forma que você está corrigindo eles, você tem que corrigir. Você tem que corrigir. A Bíblia é muito clara, pai e mãe, vovô e vovó. Tem que corrigir o filho. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. A forma como você quer corrigir é necessária? Ou você vai causar uma dor no teu filho que vai matar ele? E a terceira peneira é: o que você vai falar edifica? Porque se não for para edificar o lugar que você está, se não for para trazer pacificação, paz, alegria, fala não. Vai orar. Porque o Filho de Deus, ele é pacificador. Por isso que o Filho de Deus é benquisto. Certa feita no culto das mulheres, no Quebra o Meu Vaso, eu falei uma frase que realmente foi uma inspiração do Espírito Santo e que é tremenda. A gente tem que querer ser o tipo de pessoa que quando sai, deixa saudade, e não aquela que provoca alívio quando sai. O Filho de Deus, quando sai, ele deixa saudade. Dentro da tua casa, os teus filhos estão sentindo saudade de você ou eles sentem alívio quando você não está? O teu cônjuge, quando você está em casa e você se arruma para ir trabalhar, ele sente saudade de você? Ou ele sente alívio? E quando ele olha para o relógio e vê que a qualquer momento você vai chegar, ele fica até inquieto. O filho deixa saudade. Porque todos os dias quando eu acordo, eu sinto saudade de Jesus. Eu sinto saudade até do que eu ainda não vivi com Jesus. E o Filho de Deus é capaz de fazer isso. As pessoas sentem saudade até do que elas ainda não viveram com a gente. E não alívio. O Filho de Deus, ele é obediente a Deus e à palavra. João 6,38. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso foi muito falado no culto. Pode deixar só 38, Lulu. Isso foi muito falado no culto pela Mari. Fazer o que eu quero é destruição, porque o que eu quero é a minha carne que está mandando. Imagina se a gente fosse fazer tudo que a gente quer. Imagina se a gente fosse falar tudo que a gente quer. A gente ia desagradar a Deus. A gente tem que fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade do Pai, igreja? Obedecer. Obedeçam a minha palavra. Obedeçam a minha palavra. Sede santos como eu sou santo. Amem as pessoas. Jesus foi o amor caminhando pela terra e Ele continua sendo o amor emanado do céu sobre as nossas vidas. Jesus, quando estava pregado na cruz, depois de passar tudo o que Ele passou, Ele olhou para o Pai e falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles fazem. Mas sabe, a origem, o verdadeiro motivo da cruz, é porque a dor que Jesus sentiu não foi pelo sacrifício que Ele viveu, nem pelo Calvário. A dor foi porque ali todo o pecado do mundo estaria sobre Ele. E ali naquele momento Ele estaria sem a presença do Pai. E igreja, quando a gente desobedece, a gente sai da presença do Pai.
Então, filho de Deus, ele é pacificador, ele é obediente. Coloca João 14:15, Lu. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Os mandamentos de Deus são mandamentos de paz, amor, de alegria, de justiça. Não obedeça aos mandamentos da tua carne, nem do teu coração, porque o coração é enganoso. Optem sempre por obedecer aos mandamentos de Deus, para que vocês permaneçam com a filiação em Deus. 1 Pedro 1:15 e 16. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Filho de Deus busca santidade. E para buscar a santidade tem que ter humildade. E não adianta ser soberbo e arrogante. Filho de Deus, quando se torna filho de Deus, muda até a forma que se veste. Óbvio. Filho de Deus, quando se torna filho de Deus, deixa de ser zombador. Porque nós somos chamados para a santidade. Ninguém verá o céu se não for santo. Nós estamos sendo chamados para morar a eternidade com um Deus que é santo. É santidade, é sobre santidade. Mas por que requer humildade? Porque todo dia a gente tem que entrar na presença de Deus e falar: Senhor, o que é em mim que ainda te desagrada? Eu quero mudar, Jesus. Senhor, fala comigo. E às vezes Jesus vai falar com você no secreto, às vezes Jesus vai falar com você através de um louvor, às vezes Jesus vai falar com você através de um culto, mas às vezes Jesus vai levantar um irmão para falar com você. Não, mas aí se for irmão, não é Deus não. Você se ofende, fica bravo. Aí volta lá para o escravo. Começa a murmurar, começa isso, começa aquilo, nananã, nananã, nananã. Filho de Deus tem o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Medita nessa palavra essa semana. Pega uma folha de papel e escreve cada um dos gomos do fruto do Espírito e dá uma nota para você, como você tem sido, você tem amado? Você tem sido uma pessoa alegre? Você tem sido uma pessoa fiel? Como é que anda o teu domínio próprio? Faz esse exercício contigo. Tenha humildade, deixa Deus nos corrigir. Deus precisa nos corrigir, igreja. Porque quando a gente leu aqui no início do culto que aquele que está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo, deixa eu te falar uma coisa. Isso é todo dia, isso é para ser vivido todo dia. Isso não foi para ser só no dia que você levantou sua mão e aceitou Jesus. Não foi. Se você está achando que foi, está errado. Você todos os dias tem que aceitar Jesus novamente. Você todos os dias tem que se tornar uma nova criatura. Porque todos os dias o Senhor, pela misericórdia deles, nos dá a oportunidade de vermos se a gente está errando ou acertando para agradar a Ele. Então, isso é um versículo que vai ser constante nas nossas vidas até Jesus voltar para nos buscar ou até Jesus nos escolher. Eu tenho que ser hoje muito melhor do que eu fui ontem, senão não faz sentido. Hoje eu tenho que ser muito mais nova criatura do que eu fui ontem, porque a Flávia de ontem já passou, já está no passado, já é velho. E o Senhor me chama para novidade de vida, assim como Ele chama cada um daqui para novidade de vida. Filipenses 4:8, os pensamentos. O que um filho de Deus pensa? Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. O teu pensamento, ele pode te levar para uma zona de morte ou para uma zona de vida. O teu pensamento pode te conduzir a um lugar de guerra ou a um lugar de paz. Em que você vai pensar? Você vai pensar no que é ruim? Você vai focar no defeito das pessoas? Olha para as virtudes, defeitos todos nós temos.
Você vai focar o quê? Nas tuas dificuldades? Olha para a graça de Deus, olha para tudo que Ele tem feito. Nós estamos aqui, igreja. Tantas pessoas gostariam de estar e não estão. Nesse exato momento tem pais enterrando o filho em algum lugar desse mundo. Nesse exato momento tem pessoas tirando a sua própria vida por conta de falência, por conta de tantos motivos de dores, de feridas. Tem pessoas sendo destruídas nesse exato momento porque não conhecem Jesus. A gente conhece, Jesus está com a gente. Jesus é o nosso melhor amigo, Ele teve misericórdia de nós. Ele nos amou enquanto nós éramos pecadores. Ele não nos amou depois de nós sermos transformados por Ele. Ele nos amou enquanto nós éramos pecadores. O que nós vamos fazer com esse amor? A gente não pode aceitar em nenhum momento qualquer resquício da escravidão que a gente tinha, ou qualquer resquício da personalidade de escravo que a gente tinha. Se o que o teu irmão está vivendo está causando inveja em você, repreende. Porque a palavra de Deus fala que é para a gente rir com quem ri, e é para a gente chorar com quem chora. Então, se a dor do teu irmão não está doendo em você, se cure. A vida cristã não é uma vida de olhar para o próprio umbigo. A vida cristã é uma vida para enxergar pessoas. Jesus morreu por pessoas. Jesus não morreu por bens materiais. Jesus não morreu por coisas terrenas. Jesus morreu por coisas celestiais. Estou pregando para mim também, igreja. Mas eu gosto. Que o objetivo da minha vida hoje é agradar o Senhor. E se para agradar o Senhor eu tiver que calar, eu vou calar. Se para agradar o Senhor eu tiver que trocar de roupa, eu vou trocar. Se para agradar o Senhor eu tiver que parar de ir em determinado lugar, eu vou parar. Porque o meu objetivo é Jesus e o céu. Qual é o teu objetivo? O meu objetivo não é ter bênção. O meu objetivo é ter o Deus da bênção. Qual é o teu objetivo? E eu posso assegurar a vocês que todos os dias, em algum momento, pode ser que a gente entristeça Jesus. Pode ser que o Espírito Santo fique triste com a gente. Mas o amor dele é tão maravilhoso que a misericórdia dele se renova na nossa vida e ele nos pega pela mão de novo. Então deixe Jesus pegar na sua mão. Olhe para dentro de si. Lute. Lembra da passagem de Jacó? Jacó lutou com um anjo. E quando eu medito nessa palavra, eu vejo que ali, Jacó estava lutando, na verdade era contra ele mesmo. Para que ele morresse ali, para que Israel nascesse. Eu não quero mais ser Jacó. Eu quero ser Israel. E esse processo de se tornar uma nova criatura, às vezes vai doer. Porque muitas vezes nós vamos nos sentir até feridos. Mas sabe, tem que ter ferida. Porque tem que doer na alma, senão a gente não muda. Mas quando doer, tem que ter também arrependimento, senão a gente vai continuar justificando e vai derramando culpas e culpas e culpas e culpas e culpas. Nós não podemos derramar culpas e culpas e culpas. Porque enquanto filhos de Deus, nós somos completamente responsáveis pelas nossas ações, reações, pensamentos e vida. Ninguém é responsável pela minha salvação. Nem Jesus. Só eu posso conseguir ser salva. E Jesus me entrega um banquete. Uma palavra que de Gênesis a Apocalipse me ensina exatamente o que Ele quer e o que Ele não quer. O que Ele espera de mim e o que Ele não espera de mim. E quando Jesus foi perguntado qual é o dia do fim, Jesus falou, isso nem eu sei, só o Pai. Nem Jesus sabe, só o Pai. Eu não sei também. E se for daqui a 2 horas? Eu vou perder a minha salvação por uma falta de perdão? Eu vou perder a minha salvação porque eu estou brigado com alguém? Eu vou perder a minha salvação porque eu estou magoado com alguém? Eu vou perder a minha salvação porque eu estou muito bravo, porque a minha vida não está como eu queria? Enquanto o escravo murmura e é ingrato, o Filho de Deus é pacificador, ele é obediente, ele é santo, ele tem o fruto do Espírito, ele tem bons pensamentos. Lulu, Gálatas 6, 1 a 18. Vamos ler uma passagem grande agora. Gálatas 6, 1 ao 18. Irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão,
Vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá carregar a própria carga. Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes escrevi de próprio punho a vocês. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circundar, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado, para mim e eu para o mundo. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor. O que importa é ser nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Paulo traz essa palavra falando da circuncisão e da incircuncisão. A circuncisão e a incircuncisão era na época da lei, era a marca do povo de Deus. Todo o povo de Deus, ele passava pela circuncisão. Mas Jesus veio. O que a palavra de Deus fala? A lei mata, mas o Espírito vivifica. Jesus veio como a nova aliança da nova vida, da nova estação, da nova história. E a partir do momento que Jesus veio, toda a religiosidade, todas essas regras, elas têm que ser colocadas em xeque. Porque não adianta o homem ser circuncidado e ter a marca da circuncisão se o coração não foi. Porque Jesus não está olhando para marcas externas, Jesus está olhando para o coração que é interno, e o coração ele esquadrinha, e ele sabe todos os nossos pensamentos e tudo que a gente sente. E o apóstolo Paulo ali, ele fala, e a partir de agora ninguém mais me perturbe, porque eu tenho as marcas de Cristo. Porque até aquele momento Paulo continuava sendo perseguido por pregar o evangelho. Paulo continuava sendo perseguido. Paulo continuava sendo maltratado, porque ele estava pregando o evangelho da salvação, o evangelho que convidava todas aquelas pessoas a saírem de uma velha história para viver uma nova história com Cristo Jesus. E Paulo, aquele homem que foi grandioso aqui na terra, que escreveu muitos dos livros do Novo Testamento, aquele que era Saulo, como velha criatura, ele era Saulo e se tornou Paulo, até o encontro com Jesus, quando Saulo, aquele que ele era justamente aquele que perseguia cristão e matava cristão, e até o encontro com Cristo, ele cai do cavalo e fica cego por 3 dias, e quando os olhos dele se abrem, ele acorda como uma nova criatura, ali já não era mais Saulo, se tornou Paulo, e passou a viver para que os outros vivessem, e com coragem começou a pregar o evangelho o evangelho da salvação. E Paulo, aquele homem, ele crucificava a carne dele todos os dias. Tem uma passagem que Paulo fala: Deus, tira esse espinho da minha carne. E por 3 vezes ele pediu a Deus que tirasse o espinho da carne dele. E Deus falou: não, Paulo, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza.
forte. Mas é preciso que haja uma circuncisão no teu coração. Não é pela lei, mas é pelo Espírito. É amar como Jesus ama, é falar como Jesus fala, é se portar como Jesus se porta. É vida prática. O evangelho da salvação é vida prática, é todo dia, é dentro da tua casa, é dentro do teu coração. E a partir daí sai de fora, para fora da tua casa. Lu, põe Deuteronômio 28. Pode ficar de pé. Existe uma promessa para a nova vida em Cristo. Mas essa promessa só vai receber quem é filho. Quem é escravo não vai receber. Porque quem é escravo não vai nem entrar na terra prometida. Enquanto aquele povo reclamava e murmurava. Meu Deus. De tudo que eles estavam vivendo ali no deserto com Deus. Se levantaram dois homens, Josué e Caleb. E Josué e Caleb insistiu em convencer aquele povo. A terra é boa. A terra mana leite e mel. Pare de murmurar, pare de reclamar. Vamos olhar para a promessa. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele falou para a gente que a terra é boa. A terra vai ser boa. Quando os espias são enviados, só Josué e Caleb chegaram com boas novas, porque Josué e Caleb, eles eram filhos de Deus. Quando você sai da tua casa e você volta como para dentro da tua casa? Quais são as palavras que você derrama dentro da tua casa? O que é que teus filhos têm ouvido você falar? Hoje os homens vão chegar. E eles vão chegar completamente cheios do Espírito Santo, transformados. Mas deixa eu te falar, o mesmo Deus que está lá está aqui. E se eles chegarem e não encontrar esposas sábias, virtuosas e transformadas, a gente vai ser pedra de tropeço. A gente tem que ser maduro, igreja. A gente tem que ser maduro, mas parar de responsabilizar pessoas pelas nossas dores, nossas dificuldades. Só tem um responsável pela nossa dor e nossa dificuldade, somos nós mesmos. E nós só teremos dores e dificuldades e permaneceremos nelas se nós nos esquecermos que Deus nos chamou para uma filiação, para que nós venhamos a chamá-los de Abba, Pai, Paizinho. O que tira de você o selo da promessa é a condição de escravatura. E quando a gente vai lá no Novo Testamento, tem uma passagem linda que fala, se for para ser escravo, é para ser escravo de Cristo. Porque de Cristo eu posso ser escrava. Eu posso pertencer a Ele. Eu posso ter o domínio dEle total sobre a minha vida. Eu quero ser propriedade de Cristo. Mas eu só vou ser escrava se for de Cristo. Eu não vou ser escrava do mundo. Eu não vou ser escrava do meu passado. Eu não vou ser escrava das minhas dores. Eu não vou ser escrava de nada que me afasta da presença de Deus. Você tem sido Josué e Caleb? Ou você tem sido os escravos que nem entraram na terra prometida? O que tua boca tem falado, o que o teu coração tem sentido, a amargura do teu coração tem origem na tua própria amargura. Porque se você amar Jesus de todo o teu coração, se você se prostrar na presença dEle, e se você buscar Ele de dia e de noite, você pode até chorar, você pode até sentir dor, porque tem dias que dói. Mas naquele mesmo momento, o Senhor vai levantar anjos
anjos para te consolar e trazer você de volta. Vem cá, Flávia, vem cá. Deus não te chamou para esse lugar de escrava. Deus te chamou para o lugar de filha. Eu vou passar um dever de casa. Vocês vão ler Deuteronômio 1 e 2 todinho, mas capítulos. Mas olha, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e a cria das vacas e das ovelhas. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados quando entrarem e quando saírem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que se levantarem contra vocês. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor os estabelecerá como seu povo santo, conforme jurou a vocês, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. Amém? Eu quero ser filha. E eu quero me colocar na presença dele com humildade. Eu não tenho vergonha de Jesus, igreja. Eu não tenho problema nenhum em pedir perdão a Deus pelas minhas falhas. Porque eu decido ser filha. Foi para ser filha que ele me chamou. Foi para ser filha que ele morreu na cruz por mim. Foi para ser filha que ele mudou a história da minha vida. Hoje, o milagre que ele fez na minha vida foi muito grande para eu ser escrava em qualquer área. E tem luta. Tem luta. Só eu e o Rodrigo sabemos os bastidores da nossa história até hoje. Mas como vale a pena ser filha e buscar o aconchego do Pai e a calma que só Ele traz. O fim de semana está lá acontecendo. Eu estou aqui pregando. O meu marido está lá. O nosso filho primogênito está lá. E o nosso filho mais novo está aqui, gerenciando todas as coisas. Vale a pena ser filho. Vale a pena calar quando você quer gritar. Vale a pena se humilhar na presença de Deus e falar: Senhor, me muda. Senhor, está doendo. Senhor, acalma, aquieta minha alma, Senhor. Senhor, que nenhuma notícia me tire do lugar de filha, porque eu não aceito mais ser escrava. Eu não quero ser escrava, Senhor. Eu não quero ser escrava, eu quero ser filha. Esse é o meu desejo. E se você nessa manhã também quer ser filho, eu quero te convidar para fazer um ato profético e caminhar até aqui o altar, como um sinal de um marco na sua vida. Amém. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de pé,
de outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Desconhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafá. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou seu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafá. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Está contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Senhor Deus, obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada, Deus. Obrigada por tantas sementes que estão sendo plantadas no nosso coração. Que nós recebamos essas sementes da forma que te agrade. Que não seja uma palavra lançada ao vento, mas que ela frutifique no nosso coração. Que ela promova transformação nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos olhares. Que nós não mais sejamos escravos, mas que de forma definitiva, Deus, a gente assuma a identidade de filho querido, único, escolhido teu. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que a tua presença ela seja real na nossa vida todos os dias. Que a gente não abra mão, Senhor, de estar contigo, de falar contigo, de abrir o nosso coração a ti.
Que a gente não abra mão de pedir que o Senhor nos transforme, que o Senhor esquadrinhe o nosso coração, que o Senhor esquadrinhe a nossa mente e retire de nós, Pai, tudo aquilo que ainda te desagrada, Deus. Nos conduza, Pai. Nos transforme, Senhor. Promova em nós tudo aquilo, Pai, que precisa ser promovido para que o teu propósito seja realizado na nossa vida. Nos conduza, Deus, como instrumento teu, Senhor. Afaste de nós tudo aquilo que não venha de ti, Pai. Afaste dos nossos maridos, daqueles que ainda serão nossos cônjuges, Pai. Afaste de nós esposas, Pai, tudo aquilo que ainda te desagrada, Senhor. Coloque anjos ao redor de nós, da nossa família, da nossa casa, Pai. E continue nos conduzindo, Deus. Oh, Pai, renove em nós a nossa esperança, a nossa fé. Nos dê um renovo. Promova curas, promova milagres. Em nome de Jesus, nós te pedimos que a nossa fé seja conduzida por ti. Que a nossa fé seja uma fé racional e não uma fé emocional, Deus. Que a gente decida todos os dias a te buscar, Pai. Em nome de Jesus, nos faça voltar a sonhar, Deus. Coloque sonhos no nosso coração, Pai, que a gente creia, Pai, que o Senhor é um Deus que realiza, que as tuas promessas, todas as tuas promessas são para nós e não para o outro, Pai. Mas que a gente permaneça no caminho para que as tuas promessas, Pai, elas se concretizem. Que nós não sejamos mais instrumentos limitadores do teu poder na nossa vida, Senhor. Mas que nós sejamos instrumentos perpetuadores do seu poder, não só na nossa vida, mas na vida de todos aqueles que cruzarão o nosso caminho, Deus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Continue promovendo o teu mover na vida de todos aqueles 80 homens que estão lá te buscando em espírito e em verdade. E continue promovendo o teu mover dos sacerdotes que o Senhor trouxe para cá hoje. Em nome de Jesus, continue nos levantando como mulheres sábias, virtuosas, que edificam não só a nossa casa, mas que edificam a vida de todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Obrigada por tudo, Senhor. É assim que oramos e te agradecemos, em nome de Jesus.